Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Parabenizar o Marcelo pela organização do evento mais uma vez. Então, para começar com essa pergunta, o hidrogênio não, a gente não respira ele separado, né? Se a gente botar o hidrogênio misturado com a água, aí, com oxigênio, perdão, aí tem o vapor da água que a gente Eu não, respira. Aí eu não sim. concluí a pergunta, vou fazer de novo. Essa aqui é uma Vamos lá. pegadinha, na verdade. Vamos Tá lá. vendo? Começamos De bem novo. já, né? Vamos de novo, então. Vamos zerar. Lobato. É verdade que a gente respira hidrogênio o tempo todo ou será que estamos economizando, entre aspas, para usar nas operações axocombustíveis? Vamos lá. Então, Uma boa apresentação. obrigado. Então, o hidrogênio misturado com oxigênio vai virar água, né? Então, no ar que a gente respira tem vapor da água. Então, de certa forma, sim, a gente está respirando, né? E hoje a gente vai trazer um tema bastante, vamos dizer assim, inovador e também não é inovador, né? Então, a gente vai apresentar para vocês hoje o uso do hidrogênio em aplicações oxocombustíveis. Então, nisso a gente está falando na parte de corte, na parte de aquecimento, na parte de solda também. Então, a gente tem muita aplicação com relação a isso. E aí eu falo por que às vezes não é tão novidade, né? O Grupo Messer tem essa tecnologia de oxocombustível há 123 anos. Então, isso não é uma novidade para a gente, né? Há 123 anos atrás, a gente tem essas fotos aqui simbólicas, né? De como a gente começou a empresa, né? Como a gente começou o processo de corte. E lá nos primórdios a gente trabalhava com hidrogênio. Então as operações oxocombustíveis no mundo começaram sim com hidrogênio. Mas no início dos anos 1900 a gente teve uma migração muito rápida para o acetileno. E o acetileno a gente vê presente no mercado hoje de forma bem difundida até hoje. Então, as operações migraram pela facilidade que a gente conseguia gerar o acetileno a partir do carbureto. Então, o hidrogênio deixou de ser utilizado e no ano passado a gente fez um lançamento de uma nova tecnologia para uso do hidrogênio em operações oxocombustíveis. Então, isso aqui está no nosso DNA. Então, a gente já tem isso há bastante tempo, mas a gente está trazendo coisas novas que a gente vai mostrar para vocês hoje, da gente pensar um pouquinho fora da caixa, né? A gente viu algumas aplicações ontem sobre plasma, né? E a gente tem também algumas novidades aqui que a gente vai conversar hoje aqui sobre hidrogênio. E para começar, é importante a gente avaliar o que a gente tem no Brasil, né? O que o nosso mercado brasileiro a gente tem, que é diferente dos outros países, né? Então, dos gases combustíveis mais utilizados que a gente tem é o acetileno, como eu falei para vocês, que é um gás, vamos dizer assim, um pouco nervoso, mas muitas pessoas aqui já utilizaram ele, trabalham com ele, com certeza. E um outro player também importante no segmento é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, tá? Então, a gente vai ver aqui algumas considerações diferentes, né? E aí, isso aqui, essa foto do meio aqui para vocês, isso assusta ou é algo bem comum da gente ter? O que a gente tem aqui? Essa foto que eu tirei aqui tem 2 semanas, visitando um cliente em Goiânia. Eu estou usando um P13 numa operação industrial. O P13 é um recipiente para uso o quê? Doméstico. Muitos de vocês têm um fogão em casa com P13 do lado. Mas esse vasilhame não é um vasilhame para suportar um processo industrial. Isso é muito comum de ter. Sem falar de outras questões de segurança. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas cadê a válvula corta-chama na saída do regulador? Cadê a válvula corta-chama na entrada do maçarico? Então, tem algumas questões de segurança relevantes que a gente tem que reforçar com os usuários. De acetileno, aqui eu botei a foto de 2 cestas, então é muito comum quando a gente tem volumes maiores de acetileno, a gente trabalhar com cestas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E um outro gás que a gente precisa é o oxigênio. Então, quando a gente junta o oxigênio com o gás combustível, a gente vai gerar chama. Então, o oxigênio também é uma necessidade, né, para a gente ter no uso de equipamentos oxocombustíveis. E existe alguns maçaricos, quando a gente fala de obra, né, que trabalham com o que a gente chama de armandado, né? Então, eu tenho um gás combustível, né? O nome desse maçarico, popularmente o pessoal chama de pela-porco. Então, é um maçarico que não usa oxigênio, usa o ar que a gente respira. Então, o ar que a gente respira tem em torno de 21% de oxigênio. Só que a gente tem uma perda técnica muito significativa que as pessoas não sabem.
Quando eu saio do uso do oxigênio puro e vou para o ar que a gente respira, a gente perde 1000 graus na temperatura da chama. E aí, para eu poder ter todo aquele aquecimento que eu preciso no meu material, eu vou gastar mais quem? Mais o meu amiguinho aqui, o GLP. Então eu gasto mais gás de combustível porque eu estou com uma chama com menor temperatura. Então eu perco eficiência no meu processo. E a gente tem algumas limitações atuais, como faz parte de qualquer produto, né? Ontem a gente falou sobre isso, né, de espessuras, né? Ah, como é que eu consigo cortar um eixo de 300 milímetros? Isso para o óxido combustível é piece of cake, zero problema. Corta 1 metro de espessura sem problema nenhum. Isso não é uma dificuldade para o óxido combustível. Só que eu tenho limitações de materiais que outros processos não têm. O laser corta qualquer coisa. O óxido combustível não. Tá? Então, das limitações que a gente tem, técnicas, vamos dizer assim, dos gases, uma limitação que muitas pessoas não sabem é a taxa de retirada do acetileno. Então, de repente, eu estou com um maçarico de aquecimento, um cilindro avulso não vai atender a minha demanda. Eu vou ter que trabalhar com uma cesta, com 2, com 3, depende da capacidade calorífica que tem aquele equipamento. Então, o acetileno, sim, tem esse detalhe. Eu tenho que cuidar muito bem da minha instalação de gases para eu saber se eu vou conseguir fazer isso ou não. Tá? O GLP. O que eu tenho de característica do GLP que eu não consigo resolver? O GLP ele é produzido no Brasil pela Petrobras. Dependendo da refinaria que você estiver comprando o GLP, ele tem uma composição diferente. Então, de forma geral, o GLP no Brasil é uma mistura de propano e butano, uma coisa que não é comum fora do Brasil. Então, quando a gente tem algumas obras que vêm especialistas de fora, eu quero usar propano. O GLP não me atende. Por quê? O GLP é uma mistura. Então, dependendo de onde eu estiver comprando o meu GLP, se eu tenho mais butano, por exemplo, eu vou precisar de mais oxigênio para queimar. Meu consumo de oxigênio já aumenta. Então, isso é uma particularidade. A composição varia de refinaria para refinaria. E varia também na utilização do cilindro. É muito comum aqui, quem tem um GLP em casa, saber quando o gás está acabando. Por quê? Porque a chama fica amarela. Então é sinal de que o propano já foi embora naquele GLP, naquele P13, e só tem butano lá dentro. Então, quando a gente tem uma operação óxido combustível, que eu estou acendendo um maçarico toda hora e estou fazendo um ajuste da dosagem de oxigênio com gás combustível, isso na indústria eu não passo. Mas em casa a gente lembra, a gente consegue ver isso. Tá? E tem um outro ponto importante também, não sei se tem alguém aqui do Sul presencialmente, mas em casa com certeza a gente tem. Quando a gente chega no inverno, a gente começa a ter vários problemas com GLP. Eu vou mostrar uma foto aqui que é muito comum a gente ter. Então, a gente também tem um limite na taxa de evaporação do GLP. Então, eu posso usar um cilindro que não vai me entregar a vazão que eu preciso para o meu processo. E aí eu tenho que ter uma instalação de GLP industrial com um sistema de vaporização. Tá? Do gás natural, é um outro gás combustível menos utilizado, porque a gente precisa de rede, precisa de tubulação. Dependendo da indústria, eu consigo ter ou não, então não tenho tanta disponibilidade assim. Nos grandes centros, sim, mas quando a gente vai para uma obra no interior, esquece que eu não tenho gás natural. Então eu tenho um baixo poder calorífico dele e uma baixa concentração de calor. Então, um tempo de pré-aquecimento de uma máquina de corte com gás natural, eu estou falando de 30 segundos. Com hidrogênio eu faço em 6. Então, de 30 para 6 eu tenho uma redução significativa. Mas são só 20 e poucos segundos. Quantas aberturas você não fez ao longo do dia? Ao longo da semana? Ao longo do ano? Isso dá alguns dias de trabalho a menos. Só na mudança, por exemplo. E uma outra característica importante também do acetileno, a gente está vendo essa foto aqui, essa foto no nosso laboratório, lá do nosso museu da Messer, lá na Alemanha. O cilindro de acetileno, pessoal, ele tem uma massa porosa por dentro. Então ele é pequenininho, mas ele é pesado. Então ele tem que ter um cuidado no dia a dia dele. Eu não posso dar pancada nesse cilindro, eu não posso trabalhar com ele deitado, porque dentro dessa massa porosa eu tenho um solvente que ajuda a estabilizar a molécula do acetileno. E isso é feito há décadas. No cilindro de oxigênio, ele é oco por dentro. Então, eu tenho um cilindro de oxigênio cortado e um cilindro de acetileno. Então, o de acetileno eu tenho essa característica ainda no cuidado do dia a dia dele. Tá? Então,
falando sobre a limitação do acetileno, né? Uma coisa que muitas vezes acontece, as pessoas às vezes acham que o gás está contaminado, né? E muitas das vezes o gás não está contaminado, é quando eu começo a arrastar a acetona, que é esse solvente que ajuda a estabilizar a molécula. Então, quando a gente pega uma chama normal, isso aqui é um processo de soldagem, né? É combustível no sistema de refrigeração. Aqui eu estou com duas chamas singelas, né? A gente vê uma chama azul. Então, eu estou trabalhando com acetileno, queimando com oxigênio da forma adequada. Quando eu tenho um excesso de retirada de produto, esse gás acetileno, ele vem junto com a acetona. Aí a minha chama começa a ficar o quê? Com uma coloração diferente. E isso acaba contaminando a minha solda e acaba contaminando o meu processo. Então, não é a molécula do acetileno que está contaminada, mas a forma que eu estou retirando. Então, o que a gente tem de recomendação? Se a gente pega um cilindro de 7,5 kg, por exemplo, eu consigo ter uma taxa de retirada de 0,8 kg por hora de produto. Se eu tenho uma necessidade acima disso, eu tenho que trabalhar com uma cesta, né? Então, se eu converter essa questão de massa para vazão, estou falando de 0,73 metros cúbicos por hora de taxa de retirada. Ah, eu não quero trabalhar com uma cesta ainda. Cesta aqui, ó, poderia chegar a 6,6 quilos por hora. Estou com 6 cilindros ali, né? Eu não tenho como trabalhar com uma cesta. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar o tamanho de massa do meu produto, sair de um cilindro de 7,5 para um de 10 quilos, e eu vou sair de 0,8 quilos por hora para 1,1. Então, são detalhes que eu tenho que prestar atenção no uso. É uma limitação do processo. Do processo, não. Da molécula, vamos dizer assim. Tá? Isso aqui, não sei se alguém de vocês já viu essa imagem aqui da direita aqui. Quem trabalha no sul, com certeza já viu. Tá? Isso aqui é uma prática comum, que a gente chama de banho-maria. Então, tem a ver o seguinte, quando eu estou numa região mais fria, ou na época do ano, que é mais fria que é no inverno, eu não consigo vaporizar na quantidade que eu preciso. Então, o que você faz? Você pega um barril e enfia água lá dentro para poder a água retirar o calor do cilindro. Então, você já está criando uma limitação no vasilhame aqui. E ainda tem uma coisa a mais. Aqui só está um barrilzinho com água. Ainda tem pessoas que botam água aquecida. Eu comecei a aquecer uma água. O que vai acontecer com a resistência mecânica do meu aço? Então, eu entro em outros problemas de segurança também. Tá? É um cilindro de baixa pressão, ok. Mas se eu esquentar o aço, a gente sabe que a gente vai perder propriedades mecânicas. E aí, o que a gente tem de variação da composição dentro desse vasilhame? A gente tem uma mistura rica em propano no início, então a chama fica mais azul. E no final, a gente tem uma mistura rica em butano. Então, a gente gasta mais oxigênio no final da vida útil desse cilindro aqui. No início, a gente gasta um pouquinho menos. Tá? Então, da taxa de retirada, quando a gente não obtém a vazão adequada, obviamente que a minha chama vai perder potência, vamos dizer assim, lá na ponta. Tá? E aí uma forma de eu compensar essa taxa de retirada, quando eu tenho uma instalação granel de GLP, que é uma outra possibilidade de não trabalhar com vasilhame, uma coisa que muita gente não presta atenção, eu começo a ver esse sistema de vaporização aqui instalado lá do meu tanque de GLP. Isso aqui nada mais é que um chuveiro elétrico. É uma resistência elétrica que fica ligada 24 horas por dia. Você computa esse valor no teu custo? Ou você só considera o preço da molécula do GLP? O custo da energia elétrica é o mesmo ao longo do dia? A gente sabe que não. Então, o sistema de vaporização aqui tem uma potência e tem um consumo. Isso tem que ser levado em consideração também. Então, numa instalação dessa aqui, eu consigo entregar, né, sem problema nenhum, a vazão que eu for preciso. Aí é uma instalação industrial. Tá? E o que a gente tem hoje no Brasil? O que é o comum do Brasil? Né? O que a gente tem mais abrangente, não só agora, né, mas algumas décadas? Né? A gente trabalha com bico de corte de 2 sedes, com padrão Oxy-Weld. Então, o mais comum que a gente encontra é o bico 1502 e o bico 1503. 1502 para acetileno, 1503 para GLP. Tá? Então, a gente trabalha com essa configuração, é um conceito de misturador, um maçarico. Então, os gases trabalham com pressões iguais. Isso é o que a gente tem hoje de default no mercado, vamos assim dizer. E aí vem uma questão aqui que foi perguntada ontem. Quanto que é o custo do meu metro linear cortado, que o Fernando fez ontem?
A gente tem esse valor dentro de casa? Então, a maioria das empresas que eu visito, né, a gente não tem esse detalhamento. Então, o que é o caro? O acetileno é caro? O GLP é barato? Para dizer isso, eu tenho que fazer isso aqui. Quando a gente faz esse custo aqui, a gente vai ver que os custos de mão de obra são os principais, normalmente. Quando a gente olha os custos dos gases, ó, aqui eu tenho o custo aqui do oxigênio na chama de pré-aquecimento, eu tenho o custo do oxigênio de corte, tenho o custo de tempo de aquecimento, né? Então eu tenho que levar em consideração isso, fazer uma análise de quanto que é o meu metro cortado. Da mesma forma que na solda. Na solda também a gente não consegue ver isso, no corte, infelizmente, é menos ainda. Então muitas vezes você fica na decisão do mais barato. Vou comprar o gás mais barato, vou comprar o equipamento mais barato. Mas você não está atuando aqui, ó. Se eu conseguir reduzir esse tempo, eu estou economizando grana. Tá? E aí vem uma outra pergunta. Por que o hidrogênio? Né? Por que a gente vai fazer uma migração de um combustível? Né? Então a gente tem algumas respostas já iniciais. Né? A gente tem a parte ambiental muito forte. Então a gente tem muita política de ESG por trás disso, de como eu consigo entregar o produto de forma mais sustentável. Então, quando a gente usa o hidrogênio no processo, eu estou fazendo o quê? Uma redução na emissão de CO2 para o meio ambiente. Então, isso é um ponto que as empresas estão começando a levar em consideração. E se eu trabalho para exportação, o mercado europeu está muito em cima disso, está olhando muito isso. Então, isso pode ser um diferencial competitivo para a tua empresa aqui no Brasil para exportar um equipamento se você estiver mostrando que você está reduzindo a emissão de CO2. Tá? Também é um ponto de economia de energia e a questão de aumento de segurança. Tá? Então, uma das características do hidrogênio, né, ele é o gás mais leve que existe, é a menor molécula, então ele escapa muito facilmente. O GLP é um gás mais pesado do que o ar, então quando tem um vazamento ele fica no chão da fábrica, ele não vai para fora. Então existe um risco de explosão maior do que o do hidrogênio nessa comparação. Tá? O resultado da combustão é apenas água que a gente joga, só vapor d'água que a gente joga para o meio ambiente, a gente não tem nenhuma geração de CO2. Tá? Outro ponto importante, né? A temperatura de ignição dele é de 560 graus, então para ele vir a explodir, ele precisa de muito mais temperatura que os outros gases que a gente tem no mercado brasileiro. Então no GLP é na casa de 405 a 466, dependendo da composição. Do acetileno estou falando de 305 graus. Então, para ele ignitar, ele vai precisar de muito mais temperatura. Então, ele vai ser difícil de explodir. Tá? E por ser mais leve, ele vai escapar muito facilmente também. E quando a gente faz um comparativo do limite de explosividade do hidrogênio, né, ele tem um limite de explosividade inferior do acetileno. Esses dois gases têm limite de explosividade maior do que... Aqui a gente tem o propano, né, tem o butano. Então, o nosso GLP está na mistura entre o butano e o propano. Mas ele tem um limite de explosividade inferior ao do acetileno. Tá? E que forma a gente consegue abastecer? A gente consegue abastecer através de carretas, se tiver necessidade de volumes grandes, através de cestas de cilindros ou de cilindros avulsos. Tudo isso já disponível no mercado brasileiro para a gente poder entregar para os clientes. E aí, quais são as vantagens da tecnologia que a gente está trazendo? Então, a Messa fez esse lançamento, uma tecnologia que não é só o gás, mas tem toda a parte dos equipamentos que vão utilizar esses gases. Então, tem toda uma linha que foi desenvolvida especificamente para o hidrogênio. Então, a gente tem maçarico de aquecimento, a gente tem chama singela, a gente tem maçarico de corte. Então, tem toda uma linha de equipamentos que foram desenvolvidos para o hidrogênio. Não foi nada adaptado. Então, esse é o nosso diferencial. A gente tem algo... o Jimmy vai passar para vocês darem uma olhada aqui, ó. Os equipamentos que a gente está trazendo aqui, a gente está com o nosso stand aqui, vocês podem dar um pulinho para ver pessoalmente lá também, conversar um pouquinho mais com a gente depois. Então a gente tem toda uma linha específica para hidrogênio, não é nada adaptado. Tá? Então o que a gente tem de vantagem? Menor geração de ruído da chama. Então quando a gente compara com acetileno, eu consigo reduzir em 10 dB a emissão de som dentro da minha fábrica. Isso é um ponto importante também, conforto para o meu operador. Dependendo do local que eu estiver trabalhando, isso faz muita diferença. Tá? Menor exposição luminosa na chama de pré-aquecimento. Eu não preciso nem do óculos número 5 para trabalhar com hidrogênio. A gente fez todos os ensaios sobre a luminosidade emitida
com universidades na Alemanha para mostrar que não tem nenhum risco para o operador não usar um óculos. Só usa o óculos de segurança transparente. Não precisa da lente número 5. Isso é um diferencial. Tá? Superfície de corte com melhor acabamento. Tem tá passando também para vocês uma peça cortada no início do mês passado aqui no Brasil. A gente já tem uma máquina já para demonstração no corte mecanizado. Ele tem um desempenho superior ao GLP e ao gás natural, e inclusive ao acetileno, uma menor emissão de CO2 e de NOx, menor geração de partículas, de fumos, vamos dizer assim, do processo. Então, se a gente soma todas essas vantagens, a gente tem uma melhor condição de trabalho para o operador. Então, ele corta mais rápido, ele esquenta mais rápido, ele gera menos fumos, então a gente tem uma condição de trabalho melhor para o operador. Tá? E aí a gente tem todos os gráficos para poder comprovar isso. Tudo isso aqui foram feitos com a Universidade de Hannover, na Alemanha. A gente fazer as emissões do que eu emiti de CO2, né? Então vocês falam, mas você não falou que o CO2 não é gerado no hidrogênio? Sim, esse CO2 aqui é o CO2 que estava no ambiente da fábrica. A emissão do CO2 é zero com hidrogênio. Tá? Então a gente tem um comparativo com o propano, que é o gás utilizado na Europa, né? Comparativo com acetileno, então a gente tem uma redução significativa. No NOx, a gente também tem uma redução significativa quando a gente compara com o propano e com o acetileno. Então a gente tem todos esses dados aqui para poder embasar o uso do hidrogênio. Isso aqui a gente fez também no mês passado, no lançamento aqui no Brasil. A gente fez medições de uma chama singela, pegamos um medidor de produtos resultantes da combustão, a gente pegou o GLP brasileiro. Então a gente acendeu uma chama singela, a gente mediu na ponta da saída 2,04% de CO2 na queima do GLP. E com hidrogênio, zero. Não conseguimos pegar nada de CO2 com o uso do hidrogênio. Então esses dados a gente consegue mensurar para vocês ao vivo e mostrar isso. Qualidade do corte. A gente tem uma qualidade de corte bem significativa, né? Isso aqui são os primeiros clientes que a gente fez o desenvolvimento da tecnologia. Então, isso aqui é um fabricante de... Vale a pena a observação, a qualidade do corte. Sim, tem a tabelinha padrão da AWS aqui. A diferença é bom essa comprovação, você já mostra aí direto no gabarito. Pode rodar para o pessoal ver. Não sei se todo mundo conhece, existe uma norma de corte da AWS que mostra o padrão de rugosidade da superfície cortada. Então vocês podem comparar aqui o padrão que está melhor do que a recomendação. Essa peça que vocês vão estar vendo aí, vocês vão conseguir ver essa comprovação do padrão aí. Então isso aqui é a superfície cortada. A gente está fazendo um espalma aqui nessa tubulação. Esse aqui é um fabricante de torres eólicas, né? Então está fazendo um espalma, a gente tem um maçarico sendo utilizado aqui, né, na fabricação dessa peça, e aqui a gente consegue ver o detalhe de como é que ficou essa superfície cortada, né? Porque a gente não tem geração de carbono, então a gente tem uma superfície mais fina, vamos dizer assim. Tá? Outra imagem para mostrar para vocês aqui, isso aqui é a chama singela do lado esquerdo aqui com o uso do acetileno, sem óculos, sem nada, a gente tirou uma foto. A gente tirou a mesma foto com o uso do hidrogênio. Então a gente vê que tem uma diferença de luminosidade bem significativa. Então com acetileno e com GLP, obviamente eu vou precisar usar a lente número 5. Com hidrogênio eu não preciso disso. Tá? Nessa imagem da direita aqui a gente tem uma chama de hidrogênio, né? Com só a chama de pré-acesa e aqui na direita com um jato de corte aberto já. Então a gente tem a visualização da chama, que muitas pessoas podem estar perguntando, mas o hidrogênio não é invisível? Não, ele não é invisível. Então, quando você desenvolve um equipamento específico, você consegue entrar nesse nível de detalhe. Se você adaptar alguma coisa, aí você vai ter alguns problemas. Então, um equipamento desenvolvido, a gente consegue ver a chama sem problema nenhum. Vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco. Então, a gente tem a geração da chama aqui sem problema nenhum. Tá? Vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Isso aqui é um vídeo que a gente fez de uma chama singela, seria tipo uma operação de desempenho. Então vocês vão ver a chama aqui funcionando, vocês vão ver a cor, vocês vão ver o quão rápido a gente consegue ir com essa chama. Então ele concentra muito calor e você tem uma produtividade considerável. E aí vocês observam aqui, ó, como que ele tem que ir rápido. Ele não tem como esperar, né? Então você consegue ter
uma produtividade bem alta. E outro ponto importante, por que está gerando tanta água aqui em volta? Porque o calor está concentrado, porque a chapa está fria. Se eu fosse fazer isso com GLP, toda aquela minha chapa estaria aquecida, então teria um aquecimento muito superior. Então, como eu concentro bem o calor, então obviamente que o resultante do processo é só água, a água bate na chapa fria e condensa. E condensa, exatamente. Então é muito rápido, é muito preciso, vamos dizer assim. Você consegue visualizar a chama melhor, então você consegue colocar o calor aonde você quer. Para um desempenho, isso aqui é fantástico. Tá. Acho que tem que passar. Não, foi. Por exemplo, isso aqui já são imagens da tecnologia em uso na Alemanha. Então isso aqui é um dos clientes que a gente fez o beta site na Alemanha. Então isso aqui é uma máquina de corte com 2 maçaricos usando o sistema alfa com hidrogênio. Então a gente tem a chama presente aqui, ó, e as peças sendo cortadas, né? Então aqui a gente consegue ver no detalhe a chama também presente. Então isso aqui já são clientes utilizando a tecnologia na Alemanha. Tá? E aí, fazendo um comparativo para vocês, se a gente olhar o corte mecanizado, a gente pensar numa máquina, um turno de trabalho, vamos dizer que ele tenha 100 aberturas. Com o GLP, a gente vai precisar de em torno de uns 15 segundos por abertura, a gente vai ter um tempo total de 25 minutos por dia só no pré-aquecimento. Quando a gente muda para o hidrogênio, a gente está falando de uma redução de 15 para 6 segundos, e a gente tem um tempo total de 10 minutos por dia. Então a gente tem uma redução de 60% no tempo de pré-aquecimento. Isso no corte mecanizado. Se a gente tiver 2, 3 turnos, mais máquinas, os ganhos são maiores ainda. Então é mais tempo de máquina disponível no final do dia. Tá? Quando a gente vai para um corte manual, por exemplo, se a gente botar um maçariqueiro, um turno de trabalho, fazendo 600 cortes, né? Vamos dizer que a gente demora aqui em torno de 30 segundos por peça para a gente fazer esse pré-aquecimento. Está falando de um tempo de 5 horas por dia. Quando a gente reduz isso para 18 segundos por peça, a gente está falando de 3 horas por dia. Então a gente tem uma redução no tempo de pré-aquecimento de 40% no corte manual, que também é significativo. Tá? Então também aqui é um outro cliente nosso, ó, de trilho de trem lá na Alemanha, que também já começou a utilizar a tecnologia e está usando hidrogênio cortando trilho de trem. Sem problema nenhum. Tá? Então, pessoal, isso aqui é o que a gente queria trazer para vocês hoje. Tenho meus contatos aqui, a gente está com um stand aqui para vocês poderem comprovar isso, a gente entrar em maiores detalhes e fico à disposição de qualquer pergunta. Tem como entregar o microfone lá para ela? Sim. Quem que... Marcos, parabéns pela apresentação. Meu nome é Mário Bittencourt, sou da Faculdade Souza Marques. Eu comecei como engenheiro, né, na White Martins, né, e lá, há 200 anos atrás, né, a gente sempre falava que a chama do hidrogênio ela não era visível, né? Sim. Eu nunca vi chama com hidrogênio, né? Sim. E eu até entendia, né, essa falta de coloração pela ausência do carbono, né? Sim. Que num hidrocarboneto normal é o que dá, né? Quando você vê uma chaminé saindo escura é porque está queimando muito combustível. Isso aí. Essa característica da chama não ser, dela ser visível, você falou que é em função da tecnologia do equipamento, né? Exatamente. Você pode comentar alguma coisa sobre isso, só para a gente talvez Sim. entender melhor? Quando a gente desenvolve um equipamento, a gente está pensando naquela molécula específica. Então a gente desenvolveu toda essa linha para o uso do hidrogênio. Se você pegar um maçarico de acetileno e acender com hidrogênio, ele vai funcionar. Só que ele não vai estar dimensionado para as características do hidrogênio. O hidrogênio é o gás mais leve. Então eu tenho que construir um equipamento que pense nisso também. Então quando eu aumento a vazão, o hidrogênio tem cor. A resposta é essa. Quando eu abaixo a vazão, aí ele não tem cor. Então se você adaptar um equipamento para o uso de hidrogênio, você pode ter esse problema de não visualização da chama. Quando você tem o equipamento desenvolvido para ele, você consegue visualizar. A minha dúvida é justamente se a coloração era devido ao carbono. É isso aí. Mas aí, mesmo aumentando a vazão do Você hidrogênio, consegue enxergar. A chama do hidrogênio, do gás natural, por exemplo, ela é mais clara que dos outros gases também. Você tem menos presença de carbono e hidrogênio você na não tem página nada. da Messer tem assim, alguma literatura sobre essa questão da cor da chama? Literatura, não. Na página, não. Mas eu consigo compartilhar isso contigo. Ah, consegue? Ah, então tá. Muito obrigado, hein? Nada. Aqui?
Bom dia, meu nome é Salvador, da ABS, e obrigado, Lobato, pela explanação. Eu queria só tirar uma dúvida bem Vamos lá. prática. Com relação ao bico, né? Hoje a gente tem um maçarico que ele tem que se adaptar ao bico do assédio, outro a 3 sedes. Sim. Esse tipo de bico, ele é para o mesmo maçarico ou Não, também com... é um conjunto de maçarico e bico. Todos os maçaricos da Messa são maçaricos do tipo injetor, não são maçaricos do tipo misturador. Então, em cada maçarico, como é na tecnologia injetor, você tem que ter um injetor específico para o gás combustível. Então, não é só o bico. É bico, é maçarico, é regulador, é mangueira. Então, é Então, um para quem conjunto. trabalha com acetileno e, eventualmente, com hidrogênio, vai ter que ter 2 equipamentos, um para cada Teria que tipo ter 2 de gás. equipamentos, exatamente. Tem que ter um equipamento específico para o uso de hidrogênio. Sim. Ok. Só uma coisa que eu não sei se eu não peguei aí, Hum. com relação à velocidade, por que que o hidrogênio eu tenho mais velocidade de O hidrogênio ele corte? tem uma transferência de calor mais eficiente que dos outros gases. Então eu consigo concentrar esse calor e aí eu concentrando melhor esse calor eu consigo iniciar as operações mais rápidas. Ok. Obrigado. Nada. Tudo bem, Lobato? Tudo bom, Fernando? Fernando Corrêa, Senai Osasco. Lobato, eu queria ver algumas coisas de segurança, tá? Aham. Primeiro, por ser injetor e não misturador, Sim. a condição operacional do engolimento e depois de Sim. retrocesso de chama, como isso é tratado nas operações com hidrogênio, tá? E uma outra situação também, tanto GLP, gás natural, acetileno, eles têm um odor característico, seja provocado Sim. ou não, porque auxilia em vazamentos você identificar um vazamento de um gás Sim. potencialmente inflamável, né? Sim. No hidrogênio, nós não temos essa condição. Até porque Pode ser talvez adicionado sem pode problema ser nenhum. adicionado. Essa é a minha Isso. ênfase da pergunta. Se pode ser adicionado, Pode. nessas considerações atuais que está sendo comercializado, como ele está sendo feito hoje? Sim. Né? Se já tem esse pigmentozinho para se identificar ou ainda não. Sim. Né? E são algumas considerações importantes, até para aplicações perante algumas obras, perante algumas Sim. naturezas de trabalho que exigem, né, que tenha esse gás, tenha essa identificação em possíveis vazamentos Sim. pela percepção humana, tá? Sim. Então essa seria a pergunta, a operacional Tá em bom. relação ao retrocesso e, embora tenha lá os Sim. válvulas de corta-chama e tudo, Sim. As válvulas de corta-chama são as mesmas que a gente usa hoje, não precisa mexer. não precisa. Não. A válvula corta-chama já hoje já suporta hidrogênio. Então, isso é um item que você não precisa mexer, por exemplo. Tá. Tá. E o operacional em De velocidade de chama, ele tem uma velocidade de chama inferior à do acetileno. Então, ele tem uma menor tendência a engolir fogo. Que o GLP a gente perde um pouquinho do respeito. O GLP não engole fogo. Mas quantas casas vocês já viram botijão explodindo no Brasil? Então, tem problema. Tá. As pessoas que não botam, que nem a gente viu na foto aqui, um P13 sem nenhuma válvula corta-chama. Tá, mas A mesmo, recomendação técnica é você sempre ter. mesmo com a natureza do maçarico sem injetor que você tem, um arraste do gás Sim. combustível e uma reação, Sim, é uma forma contrária, mais chama, segura do que um misturador. mesmo a velocidade de queima ser menor que a acetileno, que isso promove Sim, melhor o retrocesso, mesmo assim eu tenho segurança operacional. Evidentemente o projeto do maçarico já é Sim. para suportar isso, né, dentro Sim. do conjunto ali. Mesmo assim eu tenho uma operação mais segura tem. do que acetileno. Vamos botar o acetileno, né? em Ele é mais evidência. seguro que o acetileno. Entendi. Porque ele é muito mais leve que o acetileno, inclusive. Sim. Então, num caso de escape, ele vai vazar e vai escapar para o meio ambiente muito mais fácil que o acetileno, que já é um gás mais leve do que o ar. Tá. Então, quando a gente compara essa questão de densidade, né, o GLP é o pior, porque ele é o mais pesado. Então, ele não dissipa. Tanto que em obra Petrobras a gente não pode usar GLP. Mas no navio, você vai cortar Sim, com sim. GLP, vazamento, a gente já teve caso no Rio de falecimento de pessoas por causa de vazamento de GLP, então isso é abolido de qualquer obra Petrobras, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. E o teu maçarico que você está apresentando aqui, está circulando, como ele é injetor, já está dimensionado para trabalhos de longa operação, ele é aceso. Sim. E Não- corta não- até 300 milímetros. esse Então, maçarico. não trabalho médio ou pesado, não para o operador, né? Sim, Mas sim. pelo tempo de Para essas exposição condições. dele aceso, Exatamente. na operação, então ele já é dimensionado para isso. Já é Então, dimensionado. não tem o misturador, que seria um trabalho um pouquinho mais leve ou médio. Então você já está dando uma condição operacional Sim. de usa e abusa. Exatamente. E os bicos têm uma tendência a durar mais com hidrogênio do que com os outros gases. Pelo fato desse aquecimento ser mais eficiente, então os próprios consumíveis vão durar mais do que os consumíveis hoje, os 1502, os 1503 que a gente trabalha hoje no Brasil. Tá. Até a vida útil do bico é diferente. E se vocês tiverem oportunidade, vocês vão ver que é um bico bipartido. Sim.
Então, o que você vai trocar com maior frequência seria a parte interna e não a externa. Que a reposição é diferente também. Então, você não precisa comprar um bico inteiro, você vai comprar metade do bico só. Só a Na hora que você composição que eu precisar. preciso trocar. É um casamento da capa Tá. externa com o miolo, vamos assim dizer. Então, isso é feito tudo para o hidrogênio. Não posso pegar a capa externa do GLP ou do acetileno, Entendi são que diferentes. Estão todos particulares São para todos uso particulares de para gás. cada gás, exatamente. Tá. Então, tem esse mesmo conceito hoje nos maçaricos da Messer, para GLP e para acetileno, cada um no seu quadrado, vamos assim dizer. Ok, classificações para espessura, tudo isso é Tudo isso. tabela, Tudo bonitinho. isso. Tabela, recomendação de parâmetros, pressões de utilização. É menos que 1 bar no hidrogênio. Não tem problema de retirada máxima do cilindro. Não vai, tem problema de ele retirada não vai máxima do congelar, não hidrogênio. preciso colocar um Não. regulador para... Isso é uma boa pergunta. O hidrogênio é o único gás que, quando expande, ele gera calor e não gera frio. Então, se eu pegar um regulador e botar com hidrogênio, ele vai estar sempre quente. Ele nunca vai congelar. Essa é uma característica do hidrogênio. Aproveitando a tua pergunta, eu observei, já perguntei isso, mas vou perguntar em público. As soldagens da cabeça são brasagem. Sim. Com o aquecimento, essa brasagem me tranquilize. Sim. Não vai derreter, não vou cair a cabeça Não. do... Não. Ele tem um dimensionamento correto para não superaquecer e não ter essa Tudo Essa usado ali, a possibilidade. brasagem ali, tudo bonitinho. exata. Brasagem forte, não vou... Tá Não, lá... não vai. Como ele é um maçarico de longa Sim. exposição acesa, não vai cair do Não. caramba. Não. Não. Vou dar uma tocha ali, opa. Aí dou uma corrida lá, 40 quilômetros. Não. Até o maçarico, se vocês observarem, até na rosca do maçarico, ele tem tipo um nipple. Então, o que acontece com o maçarico tradicional hoje, deixa eu mostrar para quem ainda não tem muita informação, quando a gente pega um maçarico normal aqui, esse maçarico de mercado, se o operador deixar cair essa parte aqui e danificar a rosca, esse maçarico é lixo. Aí você perde o maçarico. Você perde o maçarico inteiro. No nosso, se vocês repararem, eu consigo repor ali o nipple atrás e só trocar a rosca que foi danificada, se o cara botou ajambrado, por exemplo. Então, você não perde o maçarico, você vai trocar só o nipplezinho ali. Então, o equipamento em si está todo preservado, se por acaso ele tiver algum problema de queda. Tá bom. Estou satisfeito. Obrigado, Leobardo. Obrigada pela contribuição. Mais uma pergunta aqui. Já venho para você, tá? Bom dia, Lobato. Fala, Tudo Cláudio. bem? Bom dia, Cláudio Neves, da Eletronuclear. Uma observação, a gente falou aqui em relação à segurança, isso afeta muito a segurança. Sim. Né? A gente fala das válvulas corta-chama, Isso. um componente do processo que afeta muito a segurança é a mangueira. Exatamente. É a mangueira, né? A gente vê aí que tem casos aí de acidentes por causa da Incompatibilidade. Isso. E também o dano ao longo do tempo de utilização. Existe alguma mangueira especial para a utilização do hidrogênio? Sim, existe. Qual o cuidado que se deve ter também em relação às conexões? Porque a gente vê quando a gente usa a chama oxacetilênica, você tem, para o acetileno, se eu não me engano, você tem rosca esquerda Sim, na entrada do maçarico. sim. Todos E a os outra gases rosca combustíveis. direita. O maçarico de hidrogênio também tem alguma? Sim, mesmo princípio. Todos os gases combustíveis são rosca esquerda para você não montar errado. Essa é uma recomendação. E tem alguma outra limitação do processo em relação ao corte de materiais? Algum material que não esteja dentro da gama de O que materiais você possa ser corta hoje com suportável? maçarico, você corta com hidrogênio. Ponto. Não tem nada de diferente. E aí, falando da mangueira, um ponto importante, Cláudio, é o seguinte. No Brasil, a gente tem muita utilização do GLP, né? E as pessoas não usam a mangueira para GLP. Então, quando a gente olha a nossa norma aqui, NBR, a gente está se baseando numa norma da CGA, que é uma norma norte-americana. Então, para uso do GLP no Brasil, a recomendação seria usar uma mangueira com grade, né, com grau T de tatu. E o que a gente usa mais em conta no mercado brasileiro é o uso de mangueira de acetileno no GLP. E aí, com certeza, muitos de vocês já viram uma mangueira com bolha, uma mangueira ressecada, porque a pessoa está usando uma mangueira errada. Então ela não vai poder fazer essa adaptação, né? Quem queira Não. operar não consegue fazer a adaptação, que é o grande risco. Fazer, você pode trabalhar com a mangueira? Tecnicamente não é recomendado. O que a gente está trazendo para o mercado é uma mangueira que pode ser trabalhada com todos os gases combustíveis. Ela pode ser trabalhada com acetileno, pode ser trabalhada com GLP e pode ser trabalhada com hidrogênio. Então essa mangueira é all fuel gas, vamos dizer assim. Então é uma mangueira que consegue atender qualquer gás combustível que ela vai estar segura para isso. Entendeu?
Então, se eu usar uma mangueira atual com hidrogênio, o que vai acontecer? Microvazamentos, porque a molécula é muito pequena. Então, tecnicamente, a gente não recomenda. Tá bom? Obrigado. Tudo bem, bom dia, Tudo. Lobato. Parabéns pela palestra. Meu nome é Daniel, sou da Fadel Alloys, trabalho com serviços de revestimento. Uma pergunta em relação ao custo do hidrogênio Uhum. e do acetileno e do GLP. Aham. Um em relação ao outro e o custo total, ou seja, o custo-benefício, ele é, no final, apesar de todos os benefícios que o hidrogênio Sim. apresenta, que é questão de menor CO2, Sim. qualidade no corte, mas o custo total, Uhum. quando você junta todos esses parâmetros de o pré-aquecimento, Sim. da rapidez, da velocidade de corte, ele se iguala, é menor? Como é que fica isso? Sim. O que a gente recomenda a gente sempre fazer é a gente fazer uma análise de custo total do seu processo. Então, cada cliente tem a sua característica. Quantas aberturas você faz por dia? É uma particularidade sua, não é a mesma da dele. Você está cortando 300 milímetros ou está cortando 25 milímetros? 300 milímetros você vai gastar muito mais oxigênio no corte. Então, de uma forma geral, não tem como dizer o que é o mais barato. A gente sempre recomenda você fazer uma análise do método linear cortado, que nem aqui, ó. Propano, 6,62 euros por metro, contra o hidrogênio que deu 6,37 euros por metro. Então, nesse estudo aqui específico de um cliente, ele é em torno de 4% mais barato. Entendi. Aí, com relação ao preço da molécula, ele é ligeiramente superior ao do GLP. E esses dois gases são 3, 4 vezes mais baratos que o acetileno. Ok. Não, tá ótimo. Então, Porque não é eu o preço do Eu acetileno. pensei nas mesmas condições. Eu tenho um corte Sim. hoje com acetileno, vou passar para hidrogênio. Aí vamos lá. Se você estiver usando esse equipamento aqui, por exemplo, que é o bem provável, esse maçarico nosso corta 40% mais rápido. Se eu corto 40% mais rápido, não estou falando de tempo de pré-aquecimento, porque eu estou considerando um maçarico injetor de alta velocidade. Então tem toda uma tecnologia por trás, que não é só injeção, mas é um bico de alta velocidade. Se você pensar isso no custo-benefício durante todo Exatamente. mês, ele acaba E aí eu sendo vou mais atuar em conta. onde aqui? Se eu corto 40% mais rápido, eu estou atuando aonde? Na mão de obra, que é o meu principal custo. E a gente faz uma análise pontual de caso a caso e você vai ter esses ganhos mensurados aí de forma bem consolidada, vamos dizer assim. E ter essa informação aqui, né? Isso aqui não deixa de ser uma consultoria, né? Porque você sabe quanto é que é teu metro cortado hoje? É uma pergunta de difícil resposta. Acho que o Saraiva queria... Antes do Saraiva perguntar, eu gostaria de responder aqui uma pergunta online. Vamos lá? Dos nossos internautas. O professor em inspeção disse o seguinte: Marcos Lobato, nós nos conhecemos em outro workshop no Rio Senai. O hidrogênio explode? Como qualquer gás combustível. Vamos lá. E o Ademilson Vilas Boas também está perguntando. Primeiramente, parabéns pela apresentação, Marcos. Qual é o limite da espessura de corte com relação ao acabamento aceitável em norma? 300 milímetros. Muito bem, muito É o que obrigada a as gente tem já perguntas. hoje, a gente está desenvolvendo espessuras de corte maiores, mas hoje esse maçarico que vocês estão vendo aqui, ele corta 300 milímetros com essa qualidade que a chapa está rodando aí também. Fica muito esquadrejado, vamos dizer assim, o corte, né? Que ele tem um calor muito concentrado. Obrigada. É aqui? Lobato, parabéns. Eu gostaria de saber somente em relação à deformação do corte. Nós sabemos que a velocidade influencia demais quando nós cortamos com oxiacetileno e com oxi-hidrogênio. Você trabalha com uma velocidade mais rápida, com poder calorífico maior. Isso daí gera uma menor deformação? Gera. Bem, a deformação, quando a gente pensa em corte de combustível, sabe, em chapa fina, a gente sempre, antes do hidrogênio, a gente sempre recomendaria usar acetileno. Mário, Fernando sabe muito bem disso. Gelson também sabe muito bem disso. Então, com relação à deformação, como ele concentra muito calor, que nem a gente viu naquela chama singela, o hidrogênio ele gera menos deformação, inclusive, que o acetileno. Porque você concentra muito calor, você transmite o calor de forma diferente. Então, você consegue ter, a gente já fez corte mês passado de chapa de 6 milímetros no óxido combustível com hidrogênio e zero deformação. Então, esse é um ponto interessante. E a zona afetada pelo calor também é mais estreita? Nesse ponto, a gente fez os estudos na Alemanha, não tem nada de diferente do que a gente já tem hoje em dia de óxido combustível. Inclusive, ninguém perguntou, não sei se alguém vai perguntar, mas a absorção do hidrogênio
Está dentro dos valores normais do processo. Nada de, você está usando hidrogênio, vai reter mais hidrogênio no aço? Não, porque quando a gente queima o GLP, quando a gente queima o acetileno, eu também estou gerando hidrogênio. Então o hidrogênio já está presente nesse processo há 123 anos. Obrigado. Mais uma pergunta. Sim, um outro ponto que o André lembrou aqui, é interessante, a gente fez uma análise, se a gente pegar um maçariqueiro, ao longo do ano, ele joga para o meio ambiente em torno de 2 toneladas de CO2. Quando você migra ele para o hidrogênio, ele não vai jogar 1 grama de CO2 para o meio ambiente. Então, dependendo da empresa de vocês, quantas pessoas, quantos maçariqueiros vocês têm, você já tem uma ideia aí grosseira de que para cada pessoa é 2 toneladas de CO2 no meio ambiente por ano. Uma estimativa, né? A gente consegue ajudar vocês a mensurar isso, tá bom? Lobato Quintela, da FBTS. Esse comparativo de custo que você apresentou, ele é propano com oxigênio? E, sim. Como você mesmo disse, no Brasil não se usa. Sim. É o GLP ou o oxacetileno. Em obras industriais, tipo Petrobras, você não pode usar o GLP, só o oxacetileno. Você tem um comparativo de custo agregado, tudo, né? Tem. Em termos de produtividade, combustível utilizado, o custo do combustível, Sim. do hidrogênio para o oxacetileno? Tem. Ele reduz... Você tem essa informação de bolsa? De forma grosseira, ele reduz em 10%. Reduz em 10%? O custo. Tá bom. Frente ao acetileno. Tá bom, obrigado. Tá, nada. Obrigada. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida para o Lobato? André? Professor José Rubens, da Escola CTPT de Soldagem. Marcos, parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Um ponto importante, né, que a gente tem que levar em consideração é o processo de transferência do conhecimento, tá? Sim. Vocês têm aí uma engenharia voltada à área da soldagem, que é o consumo, né, de gases, e a gente tem essa dificuldade, porque assim, muitos profissionais estão chegando no mercado e assumindo o posto e não tem esse conhecimento, Sim. tá? Então, vocês fazerem um trabalho mais focado, né, nas escolas para poder auxiliar, né, os professores, os alunos, dos recursos dos gases. Então, essa é uma sugestão que eu estou te passando, né? Tá bom. Você vê que muitas pessoas chegam lá, vai fazer a regularidade da chama, por exemplo, ele não sabe nem por onde começar e quanto está regulando para aquele tipo de bico. Sim. Né? Então, é um ponto. Outro ponto importante também, com relação ao hidrogênio, tá com relação à crise que teve na Europa, né? Que a Rússia começou a limitar os recursos, né, de energia, e aí a Alemanha está investindo bastante pesado nessa área do hidrogênio. Exatamente. Ok? Então, essa parte da área da soldagem em tubulações de hidrogênio é um nicho bastante interessante para todos aqui. Né? Então, só um complemento da importância do hidrogênio hoje que você está falando aí para gente. Tá ok? Exatamente. Muito obrigado. Mais uma pergunta aqui. Aqui, o microfone está ali. Aqui. Marcos, parabéns pela apresentação. Valeu, Felipe. Uma pergunta referente, você mencionou aos equipamentos que são diferentes, né, do que é praticado atualmente. Essa reposição no mercado desses equipamentos, spare parts, se eu tenho algum problema, algum dano, específico da Messer, né? Uhum. Como está o abastecimento do mercado para essa reposição de spare? Todos os equipamentos estão disponíveis no CD da Messer Cut aqui em Jundiaí. Se vocês precisarem, tem venda disponível. Você tem representantes locais em outras cidades, outros estados, ou somente aqui? O time da Cut tem especialistas espalhados pelo Brasil que podem te dar esse suporte, assim como a gente, na Messer Gás, a gente consegue também dar esse suporte para vocês. E numa rápida resposta, né? Vamos Sim, dizer. No teu caso, a gente tem o Sérgio lá que você conhece. Então, a gente tem como te atender isso em pouquíssimo tempo. Perfeito, obrigado. Né? Uma última pergunta aqui. Eu sou o Lucas, bom dia. Bom dia. Quando
você comentou a questão de não emitirmos mais CO2 na combustão do hidrogênio. Sim. Como fica essa questão da emissão de CO2 na seção que vem antes da gente usar, na produção do hidrogênio? Qual que é a origem do hidrogênio que vocês vão produzir para comercializar? Como é que vocês têm um estudo dessa parte da produção de carbono na questão da produção do hidrogênio? Sim, isso existe. Isso é um outro ponto importante, né, do hidrogênio verde, quando a gente começa a falar sobre isso. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Na nossa matriz energética, quanto por cento do Brasil é verde? Em torno de 85%. Então a gente só precisa certificar que aquela produção de hidrogênio, uma das produções é a eletrólise. Então a gente usa energia elétrica. Se a energia elétrica é verde, o meu hidrogênio é verde. Aí um outro ponto muito importante que você está falando é o seguinte: devido à crise da Rússia, da guerra da Rússia com a Ucrânia, o problema do fornecimento de gás natural, o hidrogênio é uma alternativa? Sim. Então eu quero o hidrogênio verde. Mas você vai usar o hidrogênio aonde? As pessoas estão pensando na produção de hidrogênio. Mas qual é o equipamento que vai usar o hidrogênio? Ninguém se perguntou isso ainda. Então a MESC assinou um contrato com o fundo de investimento alemão exatamente para trazer isso aqui. Equipamentos que vão usar o hidrogênio. Não adianta você produzir só o hidrogênio, mas o queimador da cabine de pintura hoje pode receber hidrogênio? Eu te digo que não. Ninguém pensou nisso ainda. Então aqui você já tem a solução de equipamentos para usar o hidrogênio, qual seja a cor dele. Mas eu te digo, hoje 85% do hidrogênio é verde. Bom. Bom, obrigado. Okay. Meu nome é Ednelson, né? Essa não é uma área que a gente atua, né? A gente atua numa área de bancos, né? Mas esse processo aí, quando você aplica um gás de hidrogênio, você não gera uma molécula que entre em contato com o derretimento do aço a uma determinada temperatura, e essa molécula ela não pode gerar uma fragilidade no aço? A molécula de hidrogênio? Eu já tinha comentado sobre isso um pouquinho antes. A gente fez os estudos na Alemanha com a universidade poder embasar todos esses estudos. E os processos atuais de óxido de combustíveis já fazem isso. Então você tem uma absorção muito pequena do hidrogênio no aço. Porque quando você realiza um processo de têmpera, e você tem que fazer um pré-aquecimento de 3, 4 horas para a retirada do hidrogênio, né? Sim. E porque o aço atinge uma temperatura acima de 700 graus. Sim. Então, quando você vai fazer um corte numa chapa dessa espécie aí de 20 milímetros, 25, quer dizer, você está inserindo mais hidrogênio que vai fazer que todo reticulado cristalino da estrutura do aço vai absorver isso aí de alguma forma, né? A gente tem todas as informações que mostram que esse hidrogênio não está sendo absorvido no aço. Obrigado, hein? Que está no mesmo nível do que... É inferior ao acetileno e muito próximo do propano, tá bom? Mas tem todo um estudo por trás que a gente já fez. Essa foi uma das nossas preocupações no desenvolvimento, sim. Sim. Pode ser utilizado. Isso a gente fez estudo no corte mesmo. Superfícies cortadas, a gente... Porque uma limitação para soldar aço carbono com GLP você não consegue justamente por causa da quantidade maior de CO2 e hidrogênio, né? de vapor d'água aqui. Sim. Né? Do de corte a gente tem todos esses estudos. Mas de solda ainda não. De solda a gente não fez nenhum estudo referente a isso. Mas acredito que não vai ter nenhuma preocupação nessa absorção. Tá bom, obrigado, hein?